Olá, meus irmãos, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui, sempre agradecendo ao Senhor pela oportunidade. Também grato a você que tem assim compartilhado as mensagens, assistindo. Espero que possa edificar sua vida, seus parentes, sua igreja. Espero que o material possa ser proveitoso, tá bom? Você que se inscreveu no canal, também te agradeço por isso. Se você conhece alguém que pode se inscrever no canal, vai ajudar a lançar essas mensagens para frente. A plataforma faz isso e ajuda. Esse trabalho não tem fins lucrativos, tá bom? Todos são voluntários que estão empenhados no todo o material na edição destas mensagens. Estamos tratando, irmãos, do estudo, mensagem sobre a vida eterna. Quem foi Jesus? O autor da vida eterna. Falando sobre a vida eterna, o que é a vida eterna. E uma das coisas que muito se pergunta, muito é cogitado é: pode o salvo perder a sua salvação? Ele pode perder a vida eterna? É interessante porque só o nome, vida eterna, já te direciona para algo que é impossível perder. Vida eterna. É impossível. Mas estamos mostrando uma sequência de textos, passagens bíblicas, referências, tentando ajudar aqueles que, de alguma maneira, pegaram um ensinamento errôneo sobre esse assunto. Falar sobre vida eterna, que um salvo não pode perder a sua salvação, em momento nenhum você está estimulando ninguém a pecar. A partir de amanhã eu começo a falar sobre a santificação. Você vai ver o que é o processo da santificação. É a salvação progressiva. Depois da salvação instantânea, a salvação progressiva, que é salvo do domínio do pecado. Tá bom? Hoje nós queremos ver o pecado de Pedro. É o último falando sobre pecado. Vou tratar mais outros à frente, mas diretamente o assunto, esse é o último. Eu quero ler um texto de Lucas, capítulo 22, do verso 54 ao verso 60. Vamos ler a palavra de Deus? Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguiu de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: esse também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E, um pouco depois, vendo outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Quem nunca ouviu falar desse personagem Pedro? Um homem impulsivo, um homem às vezes intolerante. Pedro, mas encontrou o Mestre Jesus. Já preguei dezenas de mensagens nesse texto, muitas lições tem dentro desse texto. E já tratei muitos acampamentos, congressos, tratando desse assunto. Aqui mostra, irmãos, o discípulo de Jesus, depois de 3 anos a 3 anos e meio, aprendendo com o Mestre. Nunca Pedro viu uma falha em Jesus. Pedro aprendeu tanto com o Senhor, mas na hora que ele viu o Senhor todo machucado, Pedro negou o seu Mestre. Pedro negou o seu Salvador. Imagina, se um pecado pudesse levar um salvo a perder a sua salvação, Pedro estaria perdido. Imagina, ele negou conhecer Jesus. Tu é um deles. Não, não. Tu o conheces? Não, não conheço. Era uma profecia, cumpriu-se, o galo cantou e etc. Mas o que importa é que ele pecou. Para você ver como o pecado não influencia na salvação. A salvação progressiva. Porque ele já tem a salvação instantânea, ele já foi regenerado, o nome já foi escrito no livro da vida. Se o nome foi escrito no livro da vida, é incrível. Ninguém pode apagar o nome escrito no livro da vida. Quem pode apagar o nome que Deus escreveu com o sangue precioso de Jesus Cristo? Quem teria esse poder? Satanás? Não. O único que poderia ter esse poder seria Deus. Como Deus não muda, e ele diz que a salvação é eterna, como mostrei que ele fez isso com juramento, ele jurou
como não tinha mais para ninguém, jurou por ele mesmo. A promessa é tão profunda que ele fez um juramento que é impossível um salvo perder a sua salvação. Aqui estava Pedro, negando o Senhor. Tem um outro pecado de Pedro que Paulo o repreende na frente de todo mundo. Vamos ver o texto em Gálatas, capítulo 2, do verso 11 e o verso 12. Gálatas 2, o verso 11 e o verso 12. Olha o que diz a palavra de Deus. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resistia na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Pedro, ele não tinha coragem de mostrar que judeu e gentil, o muro tinha caído. Que Jesus salvou ambas as partes. Jesus salvou aquele que crê, ou judeu ou gentil. Pedro, ele estava com os gentios, mas quando os judeus chegaram da circuncisão, ele se afastou e... Isso não existe na vida de um salvo. Pecado horrível. Paulo resistiu a Pedro na cara. Paulo resistiu. Isso não criou inimizade entre Pedro e Paulo, não. Porque no final das cartas, Pedro escreve, falando sobre Paulo. Pedro fala, o amado irmão Saulo. Ele fala sobre as cartas de Paulo, que tinha pontos difíceis de entender. Ele diz, o amado irmão. Anos passaram. Ele criou foi um carinho, porque ele foi repreendido com a verdade. Agora, Pedro, diante desses pecados, desses erros, abalou a sua salvação? Em momento algum. O nome dele continua escrito no livro da vida. Então o pecado, ele não tem poder, ele não é superior ao sangue de Jesus Cristo. Se o pecado tira a salvação, ele é superior àquilo que deu a salvação. O sangue do Senhor, o sacrifício dele na cruz do Calvário, nada é superior ao sacrifício de Cristo. Então, Jesus deu, ele é único, é dom de Deus. Ele seria o único que poderia tirar. Como ele diz que é impossível que um salvo possa perder sua salvação, então ele nunca vai retirar a salvação. A partir de amanhã nós vamos ver sobre santificação. E aí você vai ver agora o que é um pecado na vida de um salvo. O que acontece? Pode-se perder os galardões, pode-se perder a alegria da salvação, como aconteceu com Davi, mas não pode-se perder a salvação, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine a cada dia para você crescer no conhecimento e na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar nesse instante. Pai, quero te agradecer, Deus, por esse momento. Agradecer, Deus, pela oportunidade de poder estar gravando ensinos da tua perfeita e poderosa palavra. Rogo a Deus tua ajuda, o teu poder para todos esses que estão assistindo, ouvindo. Ó Deus, transforma estas vidas, salva outras para a glória do Senhor. Ó Deus, eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.